Romanos, capítulo 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Nós vamos meditar a partir do verso 13 até o verso de número 23. Romanos capítulo 14, do verso 13 até o verso de número 23. Quero convidá-los para que me ajude na leitura destes versos, alternando comigo. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Mas aquele que tem dúvidas e condenado se comer, porque o faz, não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Vamos orar mais uma vez? Eu queria que você também orasse, para que o Espírito Santo de Deus possa descortinar os nossos olhos, para que possamos compreender este texto sagrado. Senhor, uma vez mais, neste culto, buscamos o Senhor por meio da oração, a mediação do Teu Filho. E queremos, neste momento, suplicar a Ti iluminação, graça para a exposição desse texto. Como eu disse no domingo retrasado aos meus irmãos, uma das coisas que é vista pelo Senhor de forma preciosa é a comunhão, a unidade da igreja. Então, nós estamos diante de um texto que ajuda a gente a entender, em parte, a nossa comunhão, lidando com questões secundárias, mas que tanto afeta a nossa vida, a nossa unidade. Eu peço ao Senhor que, ao término desta exposição, que peço que seja com clareza aos meus irmãos, saiamos daqui com uma mentalidade produzida pelo Teu Espírito e a Tua Palavra de forma diferente. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos a tratar com a igreja no primeiro domingo desse mês, o início do capítulo 14, do verso 1 até o verso 12, quando Paulo trata deste capítulo 14 até o verso 13 do capítulo 15 sobre a liberdade cristã. E falamos aqui, uma breve recapitulação, que a liberdade cristã é uma questão secundária, é uma questão de consciência, não é algo primário, como doutrina. Falamos que
quando são coisas primárias, não temos como abrir mão, não temos como ter unidade com pessoas que não pensam coisas iguais na questão primária. Por questão primária, o que eu quero dizer como exemplo? Eu não tenho como dizer que eu tenho comunhão, unidade com uma pessoa, se ela acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus e ela não é a palavra de Deus. Não tem como. Não tem como eu chamar alguém de irmão se ela não crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, ele sendo 100% Deus, 100% homem. Essa é uma questão primária, não tem como abrir mão. Mas o que Paulo trata aqui no capítulo 14, 15, até o verso 13 do capítulo 15, é uma questão secundária, é uma questão de consciência, é aquilo que a gente entende como liberdade cristã. E liberdade cristã é uma questão que Deus não proibiu e nem ordenou. Por não termos nenhuma proibição clara e nenhuma ordem clara, normalmente estas questões secundárias nos levam para extremos. E os extremos que podemos cair dentro do contexto da liberdade cristã ou somos legalistas, em que não pode, ou somos libertinos. E aí a gente acha que pode tudo. Esta é uma dificuldade do contexto da liberdade cristã. Quais eram os irmãos envolvidos aqui nesta questão que Paulo trata nesta carta? Era uma igreja formada por judeus convertidos a Cristo, portanto, eram homens e mulheres do povo de Israel que cresceram com algumas restrições alimentares, que cresceram seguindo um calendário e que, mesmo depois de terem se convertido, tinham dificuldades de entender o seu irmão, que não era judeu, portanto, a gente chama na Bíblia de gentio, ou de outra nação, comer determinadas coisas que ele não comia e não seguir determinados dias que os judeus seguiam. Então, este era o problema que estava acontecendo no contexto aqui da igreja de Cristo estabelecida em Roma. E aí Paulo, ao tomar conhecimento e ao escrever esta carta, ele se dedica então nestes 2 capítulos a tratar sobre esta questão. Eu disse, e recapitulando, que quando Paulo trata esta questão aqui na carta aos Romanos, ele trata de forma completamente diferente das outras 3 cartas que ele trata a respeito de problemas que poderia parecer liberdade cristã, mas não era. Por exemplo, na carta aos Colossenses, ele também trata um problema de questão de dias, de calendário, mas ali o problema comprometia o Evangelho, o cerne do Evangelho. Ali havia gnósticos entranhados dentro da igreja de Colossos, que estava tratando algumas questões de forma que o Evangelho era comprometido. E eu disse, repito, nesta questão o apóstolo Paulo entrou de sola e ele não deu possibilidade de tratar de outra forma, a não ser entrar de forma firme. No contexto da carta aos Gálatas, também há um problema ali. Há um problema ali da circuncisão, por exemplo. Há um problema em que, inclusive, o apóstolo Pedro estava comendo com os gentios. Imagine Pedro almoçando com os gentios, comendo uma costelinha com molho barbecue, e toma conhecimento Pedro que o pessoal, os judeus, seus compatriotas, estão vindo. O que Pedro faz? Deixa de comer a costelinha com molho barbecue com os gentios e limpa a boca. E aí Paulo entra de sola a ponto de chamar o apóstolo Pedro de hipócrita. Disse Paulo para Pedro: você está usando de hipocrisia. E aí
Aqui aos Gálatas, Paulo também entra de sola, porque o evangelho estava sendo comprometido. Tanto que, no momento da carta aos Gálatas, ele diz: ó Gálatas insensatos, vocês estão passando por um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Porque lá na cidade da Galácia, onde a igreja de Cristo estava estabelecida, eles estavam dizendo o seguinte, os judaizantes: sim, vocês precisam de Cristo, mas esse evangelho que Paulo prega, só Cristo, é água com açúcar. Vocês precisam de Cristo, mas precisam circuncidar, seguir um calendário nosso. Então era Cristo e mais obras. E aí o evangelho estava comprometido, Paulo entra de sola para acabar com isso. Na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 8 até o capítulo 10, há um problema muito semelhante com Romanos, só que era diferente. Aqui eram carnes sacrificadas realmente, aqui eram problemas de idolatria, e o evangelho também estava sendo comprometido, então Paulo também não tem reservas em tratar de forma veemente e muito enérgico essa situação. Na carta aos Romanos, eu estou fazendo apenas uma recapitulação, é diferente, o evangelho aqui não estava comprometido. O que estava sendo comprometido era a comunhão da igreja de Cristo lá na cidade de Roma, a unidade do povo de Deus. E aí os que queriam seguir um calendário, queriam entender que havia dias e dias, aqueles que queriam abrir mão de determinados tipos de alimentos, e aqueles que abriam mão também do uso do vinho, Paulo chama estes de fracos. E por fracos aqui, irmãos, vale a pena ressaltar, eu até coloquei aqui, não significa que os fracos que Paulo cita aqui são homens e mulheres que têm o seu caráter ou a sua moral de forma comprometida. Paulo chama-os de fraco, olha o início aí do capítulo 14, o verso 1, acolhei o que é débil, esta palavra no grego significa também fraco. Paulo chama estes de fracos porque eles não conseguiram entender na sua plenitude a liberdade cristã. Eles não conseguiram entender que a vida de Cristo, sua morte e ressurreição, acabou com a lei cerimonial. Eles podem agora comer determinados tipos de carne, na verdade eles podem comer tudo. Eles podem fazer uso de de todos os alimentos, na verdade, que não há problema, mas por não compreenderem a extensão da liberdade cristã, Paulo chama de fraco. E de forte estes irmãos que entenderam a liberdade cristã. Só que havia um problema. Os que eram fracos, eles julgavam os que eram fortes. Está aí no verso 2. Um crer que de tudo pode comer, mas o fraco ou débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, porque Deus o acolheu. Então, qual era o problema? O que não tinha problema com relação ao calendário, comia de tudo, fazia uso do vinho, dizia que o fraco era fraco e, portanto, então ele desprezava o fraco. É como se falasse: cresça, meu filho. Enquanto isso, eu estou comendo a costelinha com molho barbecue, tomando um vinho, cresça, postando lá no Instagram e tudo. E enquanto o fraco estava julgando, e a palavra julgar aqui eu disse, estava se colocando no lugar de Deus, condenando o forte. E Paulo, então, trata desta questão aqui. Nós dividimos os 12 primeiros versos na semana passada, do verso 1 ao verso 3, uma exortação à unidade. E que exortação foi essa dos 3 primeiros versos? Paulo diz: ambos foram aceitos por Deus, então ambos devem aceitar um ao outro sem reservas. Deus acolheu tanto o fraco como o forte. Cristo morreu tanto pelo fraco como o forte. Então, se Cristo acolheu o fraco e o forte, quem somos nós para querer rejeitar essa unidade entre irmãos que entendem a liberdade e outros não? Do verso 4 ao verso 9, nós explicamos a base teológica para essa exortação. Ambos são servos de Deus e sujeitos então a Deus. O teu irmão, seja ele fraco ou forte, dentro do contexto da liberdade, ele não é teu servo, ele é servo de Deus. Então eles serão julgados por Deus, tanto fracos como fortes.
eles precisam tomar uma decisão pessoal em relação às questões secundárias, porque tanto o fraco como o forte, todos esses que foram acolhidos por Cristo, vivem e morrem, ou seja, estão debaixo, ou pelo menos deveriam estar debaixo do senhorio de Cristo. O verso 10 e 12 termina com uma exortação: ambos prestarão contas a Deus, e ambos não podem julgar nem desprezar o seu irmão. Eu estava aqui pensando, antes de assumir o púlpito, eu estava pensando, gente, eu não vou falar assim, porque vai falar assim, isso é mente de gordo, né? Mas imagine estes 12 primeiros versos como um hambúrguer. O pão de cima é a exortação, do 1 ao 3. A carne é o fundamento que Paulo dá teológico. E o pão de baixo é a outra parte da exortação. Agora, vamos entrar no verso 13 até o 23. Também imagine um hambúrguer, tá? Mas não é hambúrguer de carne de porco, não, porque pode ser que a gente tenha problema, tá? Nós vamos dividir estes versos aí, do 13 ao 23, da seguinte forma. Do verso 13 até o verso 16, Paulo exorta ao forte da seguinte forma: não cause tropeço ao fraco. A carne do hambúrguer aí, o meio dessa divisão, é a fundamentação dessa exortação. Qual é a fundamentação que Paulo faz? O reino de Deus é mais do que alimento ou bebida. E a outra parte do hambúrguer, do pão aí de baixo, é dos versos 19 a 23, que Paulo faz uma nova exortação ao forte, dizendo: não cause tropeço ao fraco. Então, se você está atento, nestes versos agora, do 13 ao 23, nós vamos nos deter à exortação ao forte. E quem é o forte aqui, no contexto da carta? Muito provavelmente, na sua grande maioria, os gentios e alguns judeus, como o próprio apóstolo Paulo, que entendia que não havia mais restrição alimentar, não havia dificuldade de fazer uso do vinho, ou não via mais necessidade de seguir um calendário como o calendário judaico. Agora, Paulo, então, se detém a exortar os fortes. Vamos lá no verso 13. Paulo começa desta forma, assim: não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. É tão interessante porque as traduções que nós temos, seja hoje NVT, NVI, a Nova Almeida, pelo que eu pesquisei, nenhuma traz o trocadilho que Paulo faz nesse verso 13, exortando aos fortes. Porque quando ele usa aqui, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito, esta palavra propósito aí, é a mesma palavra julguemos no grego. Então, se pudéssemos colocar aqui esse trocadilho de forma assim, que pudéssemos entender, Paulo está dizendo aqui, olha, não mais nos julguemos, se vocês querem julgar, julguem dessa maneira. Se vocês, então, querem julgar, julguem dessa maneira. Qual maneira? Ele diz, fortes. Eu estou colocando para que a gente entenda bem. Não sirva de tropeço ou escândalo para o seu irmão. E aqui é importante, eu creio que todos nós na caminhada temos uma dúvida. O que significa tropeço e escândalo que Paulo está colocando aqui? Será que escândalo é simplesmente eu abrir meu Instagram? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Inclusive, não abre Instagram no culto e outra rede social, não. Nós estamos chegando ao ponto, como conselho, de colocar um bloqueador de internet aqui dentro. É sério. Fecha-se o parênteses. Abri no Instagram, aí eu chego lá, me deparo com o pastor Tiago. Pastor Tiago, tomando um chopão, hein, Tiago? Está lá no Outback, né? Comendo a costelinha de lá, né? Eu só estou conjecturando, tá, irmãos? Primeiro que Tiago, acho que do jeito que ele é assim, é ruim dele ir no Outback, hein? Eu conheço meu amigo, rapaz. Isso aqui atravessa a Lagoa da Pampulha com um sorrisal e sai de lá perfeitinho. Mas vamos lá.
O que significa escândalo, então? Se você quiser depois anotar, anote aí. O que significa escândalo? Escândalo é você levar o teu irmão fraco a fazer algo em que a sua consciência não está preparada para tal coisa. O que é escândalo, então? Eu vou dar um exemplo que o Tim Keller, pastor presbiteriano da igreja de Nova York, deu no seu livro. Ele disse, isso é fato, tá? Não é conto da carochinha. Ele disse que tinha uma moça, que ele conheceu uma moça, e essa moça era de origem de uma igreja muito rígida nos seus costumes. Era uma moça que, no convívio dela com a igreja, a questão da liberdade cristã era muito restrita, tão muito, que qual era a proibição que aquela igreja impunha sobre aquela moça e sobre as moças daquela igreja? Elas não podiam se maquiar. E o Tim Keller conta que o que aconteceu com aquela moça? No convívio escolar, ela passou a conviver, ou ela convivia, com outras moças de outras denominações. E as moças das outras denominações diziam assim, vamos arrumar um nome fictício, né? Ô Maria, que bobagem, não tem nada a ver se maquiar. Onde está na Bíblia que há problema em se maquiar? Onde há na Bíblia a proibição em passar um batonzinho? Ah, que isso, olha como que você está, olha como que a gente está e a gente serve ao mesmo Deus. Eu, inclusive, agora é conjectura minha, eu canto no louvor, não tem problema, meu pastor não proíbe. O que esta moça passou a fazer? Repito, foi fato. Ela passou a, quando saía de casa, ela passou a se maquiar escondida. E aí, no convívio com as amigas, ela passou a estar maquiada. Ao retornar para casa, ela tirava toda a maquiagem. O que aconteceu com esta moça? Houve uma progressão no coração dela. Antes de eu falar da progressão, eu vou pegar a definição, então, do que é escândalo ou tropeço, que são palavras que, no caso, são permutadas aqui. Vou repetir. Escândalo ou tropeço é levar o outro irmão, o irmão fraco, a fazer algo em que a sua consciência não está preparada para tal coisa. Ela não estava preparada para isso. E aí, o que aconteceu, diz o Tim Keller? O passo seguinte foi a questão sexual. Ela no convívio não só com as amigas de outras denominações, mas outras amigas de nenhuma religião, começou a ouvir sexo só depois que casar? Nos dias de hoje, você está maluca. A igreja dá cinto de castidade? Esta menina, o próximo passo foi, já que eu abri mão de passar maquiagem, ela passou a abrir mão também da sua pureza sexual. O que Paulo diz aqui para o irmão forte, não causar tropeço ou escândalo ao irmão, é justamente isso. Vamos colocar um dos problemas nossos aqui, a bebida. Vamos dizer que você faz uso da bebida alcoólica. Vamos dizer que hoje é um dos grandes problemas, é a rede social. Eu vou chegar mais na frente para falar sobre isso. Aí vamos dizer que eu encontrei o pastor Tiago tomando um chopp geladinho e postou aqui. E aí, para mim, isso é um escândalo. Mas aí, o Tiago me chama para ir no Outback. E para surpresa minha, ele diz ainda que vai pagar a conta. Mas aí ele pede aquela torre de chopp. Você conhece, pastor? Conheço, eu vou em shopping, gente.
Ele pede aquela torre de chopp e eu falo assim, Tiago, mas você vai beber isso tudo? Não, cara, nós vamos beber junto. Afinal de contas, pô, tá um calor aqui em BH, só uma geladinha, só para poder. E aí, o que eu faço? Eu entro numa crise de consciência. Porque eu nunca coloquei cerveja na boca. E agora eu estou falando sério mesmo, eu nunca coloquei. E aí, eu ali constrangido, poxa, o Tiago pediu uma torre dessa, vai pagar. Eu vou, tomo. Eu vou para casa achando que eu perdi a salvação, achando que eu não sou mais crente, achando tudo. Isso é escândalo, isso é tropeço, que Paulo está falando. Verso de número 14, ele diz, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus Cristo que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Paulo diz aqui, olha, o irmão forte, que gosta de fazer uso de uma bebida, de comer qualquer tipo de comida, que não tem escrúpulo quanto a qualquer tipo de alimento ou de bebida alcoólica, o irmão forte que não tem escrúpulo, seguinte, de fato, todas as coisas, ele diz aqui, né? Eu sei, estou persuadido no Senhor, que nenhuma coisa de si mesma é impura. E ele diz, eu sei isso no Senhor Jesus. Olha o que Jesus disse para os fariseus em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Perdão, irmãos, Marcos capítulo 7. Vamos ler alguns versos aí. Isso aqui é uma conversa de Jesus com os fariseus. E olha só o verso 15, do capítulo 7 de Marcos. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que, irmãos? Que contamina. Verso 19, vamos ler juntos? 19 e 20. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Qual é o contexto aqui? Os fariseus, eles começaram a perceber, os que estavam com Cristo comendo e tudo, opa, aí Jesus pega, olha só, Jesus fala, todo alimento ele é puro, tudo que entra não é o que contamina o homem. Em outras palavras, não é a costelinha com molho barbecue, ou é a dieta que os judeus faziam, determinada comida, não, essa não é isso que contamina. Não é o uso do álcool que contamina. Jesus fala, o que contamina é o que sai do coração. Coração aqui mesmo, mente. É o que sai do coração do homem. É isto que contamina. Porque o que entra, em outras palavras, no português claro, vai para o vaso da descarga e acabou. O problema é o que sai do coração do homem, não é o alimento. E Paulo disse então, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus Cristo, que nenhuma coisa de si mesma é de si mesma impura, salvo para aquele que assim o considera, para este é impura. Quer ver uma coisa interessante? Abra em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Do verso 9 em diante. Pedro estava em Jope. E aí Pedro está com fome.
mas ele vai para um lugar para orar. E ali ele tem tipo um êxtase. Tipo não, veio um êxtase sobre ele. Mas olha a narrativa. No dia seguinte, verso 9 do capítulo 10 de Atos. Indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Vamos juntos, o 14? Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum ou imunda. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Se você for para o capítulo 11, a partir do próprio verso 1, Pedro explica este êxtase que ele teve. O que, na verdade, o que Deus estava fazendo ali para Pedro era o seguinte: Pedro, os gentios, as outras nações, também são escolhidas por mim. Não são só os judeus que se acham puros que são escolhidos por mim, mas todos os povos eu escolhi dentre os povos os meus eleitos. Era esse o contexto do êxtase que Pedro teve. Mas pensando no êxtase em si, no alimento, o que Pedro disse? Não, Senhor, não posso comer não. Por que não pode comer? Porque Pedro, como judeu, foi ensinado desde cedo que não poderia comer determinadas coisas. E é o que Paulo, voltando aqui para o verso 14, do capítulo 14, ele diz: eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma é impura, salvo para aquele que assim a considera, esse a considera impura. E Pedro achava, e existem alguns irmãos que acham que determinadas coisas são impuras, não é possível a gente comer. Verso de número 15, dentro ainda da exortação: se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: meu irmão forte, se você fere a consciência do irmão fraco, levando-o a seguir determinadas coisas, comer determinadas coisas, beber determinadas coisas, se você o fere, né? Se você o entristece, se você o causa dano espiritual, ele diz, você não está vivendo o amor fraternal. Olha o contexto anterior dessa passagem, o verso 9 e 10 do capítulo 12. Romanos 12, verso 9 e 10. O que ele diz? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é preferindo-vos em honra? É o seguinte: eu e o pastor Tiago, acabar o culto, nós vamos restabelecer um costume. Nós vamos para a porta, apertar a mão dos irmãos, desejar uma boa semana e batemos um papo rápido ali. E aí saímos nós dois juntos aqui e esbarramos, até pela gordura, né, Natan? Não dá os dois aqui no corredor. E aí o que eu faço para o Tiago? Ô Tiago, por gentileza, vai na frente. Preferindo-vos em honra é isso, é dar a primazia ao irmão. E a exortação de Paulo é a seguinte: irmão forte, se a tua comida, se por causa da tua comida o teu irmão se entristece, você não está andando segundo o amor fraternal, você não está dando honra ou preferência ao teu irmão, você está, na verdade, olhando para o seu umbigo e, na verdade, pensando só em você e na sua liberdade cristã. Você não está pensando no seu irmão. Esta é a exortação de Paulo. E ele diz, e por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Paulo diz, irmão forte, não
cause dano espiritual na vida do teu irmão, porque o teu irmão, Paulo diz, Cristo morreu por ele. Cristo morreu tanto por você, irmãozinho forte, como morreu também por você, irmão fraco. Então, irmão forte, abra mão de comer determinadas coisas. Se for o caso, ele não está falando de abstinência, abra mão de fazer uso de álcool. Eu vou explicar já já. Ele não está falando de abstinência, abra mão, mas não cause dano à vida espiritual do seu irmão. Quando eu falo que eu já vou explicar, porque já já eu vou entrar no contexto aqui. Verso 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Algumas palavras aqui difíceis assim, né? Vituperado. A Almeida, Revista Atualizada, já trouxe até uma tradução melhor. A Nova Almeida traz: não seja mal falado o vosso bem. O que Paulo está dizendo aqui? Não use tua liberdade para fazer com que as pessoas falem mal da tua liberdade em Cristo. E aqui a pergunta que eu me fiz aqui, e fui à procura da resposta, é: essa exortação que Paulo faz ao irmão forte, dizendo: não deixe que as pessoas falem mal da sua liberdade cristã. Que pessoas são estas? São os irmãos fracos? São as pessoas de fora, os ímpios? Eu cheguei a uma conclusão aqui. Alguns comentaristas, eles posicionam quanto a os ímpios, outros como irmãos. Eu fiz aqui, na verdade, uma junção. Quando Paulo fala nesse sentido: não seja, pois, mal falado o seu bem, o bem aqui é a sua liberdade cristã, que a sua liberdade cristã não seja mal falada, tanto para os ímpios, como também pelos irmãos fracos. Por que eu me fundamentei nisso? Abra, eu sei que eu não estou em estudo bíblico, mas é preciso usar a Bíblia. Abra no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Olha aí os versos 20 e 21. Leiam comigo, por favor. É uma oração de Jesus Cristo, já a caminho de Jerusalém para ser crucificado. Mas das últimas palavras dele. Versos 20 e 21, vamos lá? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o quê? Irmãos, calma aí rapidinho. Para que o quê? O mundo creia que tu me enviaste. Quando Paulo diz e exorta ao irmão forte, que a sua liberdade, o seu bem não seja mal falado, porque havia então o problema aqui. O fraco estava condenando o forte deixando o fraco de lado, ou como Paulo mesmo disse aqui, desprezando. O que estava acontecendo na igreja então? Divisão. Não, aquele é a turma de Noé. De Noé não. Qual é aquele do Antigo Testamento que bebeu, inclusive seus filhos viram a sua vergonha? Noé, né? Não, gente, foi Noé. Foi Noé. Não. Essa ala aqui é da turma de Noé, que gosta de um álcoolzinho, né? E essa turma daqui é a turma que não gosta do álcool. A igreja estava dividida. E o pessoal de Roma, como que olhava a igreja? Você imagina o irmãozinho forte chegando no comércio, né? Eu queria comprar isso. Mas não vai levar o vinhozinho, não? Não faço uso, não, de bebida, não. Ué, mas aquele irmão lá da tua igreja, quando ele vem fazer compra aqui, ele leva sempre um vinhozinho. Não, é porque aquele irmão ali, ele não nasceu de novo, ele não se converteu, não, é por isso.
Jesus disse que o mundo olha para a igreja e o vê quando a igreja está em unidade. Quando nós somos de fato um. Seja o irmão fraco ou forte, nós somos um. Eu não condeno o forte e nem desprezo o fraco. Eu sou um. E o mundo, ao olhar, um exemplo, a sexta igreja, que há unidade, e a palavra sendo anunciada, o mundo vê Cristo. Agora, quando uma igreja está dividida, o mundo vê o quê? O mundo só vê carnais. Foi o que eu disse na semana retrasada. Quem quer entrar num ambiente só de fofoca e maledicência? Eu não quero. Eu entrar naquele lugar ali? Está doido. Foi o que eu disse e repito. É por isso que os que estão dentro querem sair, os que estão fora não querem entrar. Por falta de unidade. E uma das coisas que destrói a unidade, que estava acontecendo aqui, é a questão da liberdade cristã. Da gente não saber usá-la de forma que, de fato, mostre o senhorio de Cristo na nossa vida e glorifique a Deus. Versos 17 e 18, está aí o fundamento que Paulo dá para esta exortação. Ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou ler aqui, o reino de Deus é mais do que desfrutar da liberdade cristã. Se você se considera um irmão forte, que faz uso de álcool, que come qualquer comida, que não há problema com você sobre dias e dias, deixa eu falar uma coisa. A vida cristã, o reino de Deus é muito mais do que liberdade cristã. E mais, o reino de Deus não se limita à liberdade cristã que você tem. O reino de Deus implica, acima de tudo, em serviço. Em serviço. E serviço a Deus e serviço ao meu próximo. É isso que é o reino de Deus. O reino de Deus não se limita se eu posso e se eu não posso. O reino de Deus não se limita em, será que aquele irmão está fazendo isso ou aquilo? O reino de Deus é muito maior. O reino de Deus é serviço, repito, a Deus e ao próximo. O reino de Deus é aquilo que Paulo falou no verso 1 do capítulo 12 aqui de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que, me ajudem, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, uma tradução ótima, que é o vosso serviço racional. O reino de Deus, além de ser serviço a Deus e ao próximo, é um sacrifício, de sacrificar o meu eu, para agradar a Deus e, por tabela, agradar o meu irmão. Paulo se fundamenta nesse aspecto aqui. O Tim Keller diz assim, nosso comportamento precisa ser guiado pelo que produz tais coisas no irmão. Eu vou repetir, aspas, nosso comportamento precisa ser guiado pelo que produz tais coisas ao irmão. E que tais coisas são estas aqui? Paz e alegria. Paz e alegria. Isso que deve governar. John Murray, que é um comentarista também de Romanos, que inclusive nós tínhamos o livro aí, tem ainda, Tiago? Não, né? John Murray de Romanos, acabou. É um comentarista de Romanos, ele diz assim, quando os assuntos, preste atenção, relacionados a alimentos e bebidas se tornam nossa preocupação fundamental, isto evidencia o quão distante estamos dos interesses do reino de Deus. Merece ser repetido. Quando os assuntos relacionados a alimentos e bebidas se tornam nossa maior preocupação, ou a preocupação fundamental, isto evidencia o quão distante estamos dos interesses do reino. Verso 18 ainda, a fundamentação de Paulo para tal exortação, ele diz, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O irmão forte, que abre mão em virtude do fraco,
ele diz, este irmão, ele se torna agradável a Deus e ele se torna agradável aos homens. Porque ninguém quer se relacionar com um irmão prepotente. Ninguém quer se relacionar, eu estou assim, o ninguém, né, generalizando, quer se relacionar com um irmão que se acha acima do bem e do mal. Irmão soberbo, que não respeita a nossa consciência. Ninguém quer se relacionar, vou pegar uma palavra pesada, quer se relacionar com um irmão que estupra a nossa consciência. Mas aquele irmão que se submete, primeiramente ao senhorio de Cristo, ele é agradável a Deus e aprovado pelos homens. A última parte da exortação de Paulo, aquela parte de baixo do hambúrguer, o pão de baixo, verso 19 a 23, diz assim Paulo, assim, pois, seguimos as coisas da paz, também as da edificação de uns para com os outros. O verbo aí, a melhor coisa deveria ser o imperativo, sigamos. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, seguimos então essa paz entre irmãos, não é paz com Deus, é entre irmãos, e a edificação é promova crescimento ao irmão. Que Paulo está dizendo, irmão forte, ok que você faz uso de álcool, ok que você faz uso de todo tipo de alimento e não vê problema, ok que você não segue um calendário, mas ao invés de estuprar a consciência do teu irmão, edifique o teu irmão, chame ele para um entendimento daquilo que você tem da liberdade cristã. Antes de sair com ele, ou antes de levá-lo para a sua casa e colocar um vinho, uma cerveja sobre a mesa, converse antes com ele, o que ele pensa dessa questão, como que ele lida com esta questão, vá para a palavra de Deus, não coloque um vinho ou a cerveja na mesa e constrangendo teu irmão a beber, para quando ele sair da tua casa, sair achando que pecou contra Deus e o mundo e que não é mais servo de Deus. Paulo está dizendo, faça o contrário, edifique o seu irmão. Se você acha que ele é fraco, então leve-o a crescer e ser um forte como você. Verso 20. Não destruas. No verso 19 é como se Paulo falasse de forma positiva. Edifique o teu irmão, promova crescimento. Agora ele fala como se fosse uma forma negativa. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Não destrua a obra de Deus. Que obra de Deus é essa? A comunhão que Deus traz dos santos. Não destruas a comunhão que Deus traz por meio da sua palavra e do seu Espírito. Lá em Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo expressa ali que a unidade da igreja agora entre os judeus e gentios foi feita pela obra de Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui, olha, não destrua essa obra de Cristo, que é a comunhão dos santos, que é de irmãos que nasceram num contexto completamente diferente desse e hoje estão juntos, de irmãos que recebem, já falei isso aqui, às vezes recebe 10 salários mínimos, o outro recebe 1, mas estão juntos, esse aqui tem pós-doutorado, esse aqui não tem nem o ensino fundamental completo, estão juntos, aqui está branco, aqui está negros, aqui está negros, aqui está brancos, mas estamos juntos. Paulo diz, não quebre essa unidade que Deus traz à igreja, porque essa unidade foi feita com a vida de Cristo. Ainda no verso 20 ele diz, todas as coisas na verdade são limpas. Parece que é a mesma coisa que ele disse lá no verso 14. Mas é mal para o homem comer com escândalo. Todas as coisas são puras. O que entra não é o que contamina. Mas é mal o homem se deparar diante de uma carne de porco e ele acha que não pode, diante de uma bebida alcoólica, e Paulo fala, inspirada pelo Espírito, isso é mal, isso é escândalo, porque você vai levá-lo a uma consciência, você vai levá-lo, eu repito algo aqui, a um dano espiritual que pode gerar um precedente dele abrir a porteira para outras coisas que, saindo das coisas amorais, entrará nas coisas imorais, como foi o exemplo dessa menina que o Tim Keller disse. Da maquiagem, passou a vida, a libertinagem sexual.
Verso de número 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. O que Paulo está dizendo aqui, nesta parte? Primeiro, que pela primeira vez a gente é informado sobre a ingestão de vinho, que envolvia escrúpulo na vida dos fracos. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Olha, se for o caso, abra mão de comer, abra mão de fazer uso do álcool. E repito, ele não está falando de abstinência, ou de deixar de comer determinado tipo de coisas, mas olha o verso 22, eu vou passar logo o 21 rápido, porque o 22 complementa o 21. Ele diz, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Verso 20 e 21, que Paulo está dizendo o seguinte, é bom não comer e nem beber coisa com que vai trazer escândalo ao teu irmão. Ele diz, se você tem fé, se você acha que não há problema o uso, que a Bíblia não condena o uso do álcool, ela alerta sobre os perigos do álcool, inclusive da embriaguez. Se você não vê problema em comer qualquer tipo de comida, faz o seguinte, essa fé que você tem, tem-na para ti mesmo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, faça isso no particular, no seu privado. Aí eu entro no que eu disse, que chegaria o momento. Gente, o que tem hoje de crente, se eu abrir meu Instagram aqui, eu vou ver muitos crentes postando ingestão de bebida alcoólica, principalmente, hoje é o nosso maior problema. Eu acho que comida a gente não tem problema nenhum, no sentido de alguma restrição. O que tem de gente postando aqui o uso de bebida, por que se torna um escândalo? Eu abro aqui, aí eu vejo, pastor Tiago está lá tomando uma torre de chopp no Outback. O Irinalvo está lá na Savassi tomando uma cerveja lá. O Jaime está lá na casa dele postando o vinho que tomou. O que acontece? Alguns aqui podem achar que isso, eu nunca vou beber, mas chega um momento que você é quase que levado pela maré a fazer o uso do álcool. Porque parece que você se sente um ET. Poxa, todo mundo, aí entra todo mundo bebe. Aí você passa a beber. Fere tua consciência, traz dano espiritual, porque você não tem maturidade. Aí você acha, porque abriu a porteira nessa área, você parte para as outras áreas que são imorais, que é pecado da palavra de Deus. Aí você acha que não tem mais problema. Já que eu passei a fazer uso de álcool, não tem problema mentir. Não tem problema. Pense aí num exemplo. É isso que acontece. Eu vou dar um testemunho pessoal. Eu venho de uma cultura, né, de um outro estado, de uma igreja presbiteriana também, que lá não há hábito de uso de álcool. Quando eu cheguei aqui, né, eu louvo a Deus, o que eu vou falar não entenda como soberba, eu louvo a Deus porque Ele me deu certa maturidade e também, fugiu a palavra que eu estava receoso de falar, para não soar como soberbo, maturidade e fugiu. Discernimento, mas é uma outra palavra. Porque eu passei a conviver com pessoas, e praticamente pastor só convive com crente, com pastor, que fazia uso constante de álcool. Eu louvo a Deus porque eu tive resiliência em não abrir. Não foram poucos os encontros que eu estava em que tinha cerveja, tinha isso. Eu não estou dizendo que eu sou abstêmico, mas eu estou dizendo que
eu não me sinto à vontade. Sair daqui, Tiago, vamos ali na pizzaria aqui, e ali tomar uma cerveja comendo pizza. E hoje muitos irmãos fortes está aí, eu vou dizer à luz da palavra de Deus, em pecado, não pelo uso, mas da forma como tem feito. Rede social. Se você quer beber, faz isso no particular, faz isso no teu privado. É o que Paulo diz, a fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Se você bebe, você não se condena, isso não atrapalha a tua comunhão com Deus. Ok, mas eu vou falar em nome de Jesus, a partir de hoje, para de postar em redes sociais o que você está fazendo com o álcool. Porque você está levando irmãos fracos, não só pecar, te julgando, mas também levando irmãos fracos a abrir a porteira para esse uso e talvez não sabendo fazer o uso da liberdade, entrando na libertinagem, porque, gente, vocês me desculpem se a minha leitura é equivocada, tá? E me desculpe, a Shirley até comentou isso na quinta-feira, mas me desculpe uma faixa etária, eu não vou citar a faixa etária em si, mas eu estou numa roda de amigos, e aí eu tomo um copo. Eu tenho muita dúvida se no segundo copo, que você acha que um copo é o teu limite, se no segundo copo o colega colocando, você vai dizer, não, esse é o meu limite. Eu tenho muita dificuldade em entender se você tem essa postura de falar isso. Não, um copo só. Via de regra, não, deixa de ser boba, pô. Um copo só? Deixa de ser careta. Aí você vai no segundo. Aí, não, só mais uma rodada, só mais uma. Aí o que você entra? Da liberdade, você pula numa linha tênue para a libertinagem, que aí é pecado. Verso 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. O que Paulo está falando nesse momento aqui? Não se trata de culpa em sua própria consciência apenas, mas também culpa diante de Deus. É pecado neste contexto porque não é aprovado em sua convicção e fé. A pessoa está arriscando em uma dessas, ela pode estar de fato pecando. Entendeu aqui? Ele diz então, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, ou no caso se beber. E o que se faz não provém de fé, e tudo o que não se faz, e tudo o que não provém de fé é pecado. Ou seja, ela está na dúvida, bebo ou não bebo? Bebo ou não bebo? Que esse é o nosso problema. Bebo. Aí entra uma outra questão. Me preservo virgem até o casamento ou não? Ela começa a arriscar. E nessas arriscadas, porque ela está em dúvida se provém de fé, se provém da liberdade que ela tem em Cristo, ela pode arriscar e está caindo no pecado. Ela pode sair das coisas amorais para as coisas imorais. Por fim, tudo na vida deve ser regido pela fé. Se você for pensar, à luz dessa própria carta, a justificação que temos em Cristo, ela é pela fé. A nossa santificação é pela fé. A nossa glorificação é pela fé. Se o que você faz não provém de fé, se você está na dúvida, faço ou não faço? Na dúvida, diz já o adágio popular, não ultrapasse.
não ultrapasse. Se você acha que você tem um contexto familiar de alcoólatras, deixa eu te falar, ou deixa eu te dar um toque. Ou, como dizem os cariocas, e não é pejorativo isso, deixa eu te dar um bizu. Não faça. Não faça. Se você acha que não tem problema o uso, mas eu vou sair com a galerinha, inclusive da igreja, se você sabe que você não vai parar em 1, 2, não faça. Você vai sair das coisas amorais, da liberdade cristã, para a libertinagem. Você vai estar pecando. Você vai abrir um precedente grande na tua vida. Eu gostei dessa expressão aqui, você vai trazer dano à tua vida espiritual. E se você foca tanto na questão de comida e bebida, eu vou repetir o que disse John Murray. Quando os assuntos relacionados a alimentos e bebidas se tornam tão preocupantes para a gente, isso evidencia o quanto nós estamos distantes dos interesses do reino. Por fim, só algumas aplicações que eu já disse aqui. O cristão forte, não julgue o teu irmão fraco. Ô pastor, mas não é o fraco que julga? Não, o forte também julga. Quando ele despreza, ele está julgando, ele está dizendo é fraco, não amadureceu espiritualmente, não entendeu a liberdade cristã. Então, irmão forte, não julgue o teu irmão fraco. Irmão forte, ande em amor, honrando a vida do seu irmão por quem Cristo morreu, por quem Cristo deu a vida para gerar unidade do seu corpo. Irmão forte, somos um corpo, Cristo morreu por este corpo. Irmão forte, que a sua liberdade não leve pessoas a falarem mal do reino de Deus. Irmão forte, siga na paz com seu irmão, promova crescimento na sua vida. Irmão forte, não destrua o que Deus fez com a sua vida. Repito, a unidade da igreja. Irmão forte, não tenha seu irmão, ou melhor, não cause dano espiritual ao seu irmão. Irmão forte, não poste sua liberdade cristã nas redes sociais. Em nome de Jesus, a partir de hoje, pare com isso. Pare com isso. E por fim, irmão forte, cuidado. Cuidado com que eu quero encerrar, fechando tudo mesmo, com o texto da liturgia, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, do verso 13 ao 15. Se você puder, depois marque esse texto na tua Bíblia. Acompanhe atentamente. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmão forte, como eu disse, nosso problema maior é a bebida. Você que gosta de fazer uso de álcool, cuidado, para que a liberdade que você entende, a maturidade que você tem da liberdade, cuidado para não dar ocasião à tua carne e você está pecando contra Deus. Se você sai para beber na casa de um irmão que é forte também, cuidado para não ser pego na lei seca, tá? Cuidado para que você não bata com o carro. Não é teologia do terror, não, é a realidade. E aí, quando fizer o bafômetro, você está alcoolizado.
Aí o pastor vai ter que te visitar lá na cadeia. A não ser que você perca a sua habilitação, enfim. Não é assim não, pastor. Sempre tem, não é assim não. Cuidado com o testemunho que você está dando para os de fora e para os de dentro.